entendendo o ciclo da derrota e como superá-lo. Eu quero desejar a você que nos assiste nesta noite as mais ricas bênçãos de Deus por meio de sua palavra. Estou orando em meu coração que Deus te permita entender por revelação. Abra a tua mente, abra o teu coração, abra o teu entendimento para você compreender o que será ensinado nesta noite. Existe um ciclo de derrota. Muitas vezes, os crentes, isto se vê muito, estão enredados nesses ciclos de derrota e o tempo passa, os anos se passam e eles não conseguem sair desse ciclo, superar esse ciclo, passar para o ciclo da vitória. Existe o ciclo da derrota e existe o ciclo da vitória. Quero que você me dê toda a sua atenção. Nosso estudo será muito simples, porém vital, de uma importância vital. Poderá te ajudar a superar os teus fracassos, as tuas fraquezas, sair de certos hábitos errados, vencer, superar. É possível? É. Mas você deve entender como as coisas funcionam e, então, praticar isso. Acredito que um dos maiores defeitos de nossos púlpitos hoje é apenas apontar o erro, assim como a lei fazia. A lei era uma espécie de raio-x. O raio-x, ele mostra, revela o mal do paciente, o tumor do paciente, mas não extrai aquele tumor. Não liberta o paciente daquele mal que ele revela. Só diz, está errado aqui, aqui há isto e aquilo que está errado nesse paciente, só isso. É como um farol de um carro que revela um obstáculo no caminho, uma pedra, alguma coisa assim, mas não remove aquilo. É como um prumo. A lei é como um prumo que revela que a parede está torta, mas não endireita a parede. Nossos púlpitos têm se tornado algo assim. Somente apontam os erros do povo, mas não ensinam o povo a vencer esses erros, essas fraquezas. Não ensinam como sair do buraco, como romper o ciclo da derrota, como superá-lo. E eu acredito que existem vários pontos essenciais que devem ser considerados como base para que a vitória aconteça na tua vida. A base bíblica que eu quero usar nesta noite é São João capítulo 8, aquela mulher que foi surpreendida no ato de adultério, trouxeram-na até Jesus e disseram-lhe: na lei, Moisés
mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu que dizes? Nós temos aqui Moisés, por um lado, e tu que dizes? Vamos ver o que Jesus vai dizer. Temos Moisés de um lado, representando a lei, e Jesus do outro lado. Esta separação foi feita por João, no seu capítulo 1, verso 17, onde ele diz que a lei veio por Moisés, ou melhor, foi dada por Moisés. Não diz veio, foi dada por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça é a verdade que liberta as pessoas. A verdade está do lado da graça, não do lado da lei. Você notou isso? A lei de Moisés está de um lado e do outro lado, essa separação que a Bíblia faz, está a graça e a verdade. Conhecereis a verdade. Conhecida liberta o homem. A verdade da graça. Então nós temos Moisés de um lado, representando a lei, e ele mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu que dizes? Esta mulher que estava em pecado, em adultério, ela foi liberta desse ciclo. Como? Não foi através da lei de Moisés. Ela passou a conhecer o ciclo da vitória pelo poder da graça de Jesus Cristo. Como? Então, deixe-me ler para você aqui. Jesus respondeu, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ele não disse que não era para apedrejar. Ele não entrou em choque com a palavra. Não disse que era para apedrejar, mas também não disse que não era para apedrejar. Quando ouviram isto, versículo 9, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Presta atenção agora. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Preste atenção. Ninguém te condenou? Esta palavra aqui, esta pergunta aqui é chave para quem quer romper e superar o ciclo da derrota em sua vida. Por quê? Já vamos explicar. Verso 11, ela disse: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Preste atenção. Vai-te e não peques mais. Muitas vezes, nós somos daqueles que não respeitam a sequência inspirada da Bíblia Sagrada. Eu creio que até a sequência mostrada aqui no texto é inspirada. Jesus não disse, vá e não peque mais, e então eu não vou te condenar. Porque isso seria legalismo puro. E isso faria com que ela, longe de se libertar de seu pecado, a faria perpetuar o seu pecado. Porque o que faz, o que mantém uma pessoa
dentro do ciclo da derrota, sem condições de superá-lo, de quebrá-lo, é isto aqui. A culpa e a condenação que há no coração dessa pessoa. Guarde isso. O que te faz perpetuar o teu pecado, seja ele qual for, é a culpa e a condenação que você sente. Por isso, Jesus não disse, como muitos gostariam que estivesse escrito aqui, vá e não peque mais, e então eu não vou te condenar. A graça tem outro ponto de partida. Na lei, o ponto de partida é o homem. Se exige do homem, faça isto, faça aquilo, faça isto, faça aquilo. E o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Já a graça, o ponto de partida é outro. Não é você, não sou eu, não é o homem, é Cristo. Na lei, o quanto você ama a Deus. Disso fala a lei. Se você o ama, você fará isso. Se você o ama, você fará aquilo. Isso é lei. E isso dá força ao pecado. Mas o que é a graça? Ela não está focada no quanto o homem ama a Deus, mas no quanto Deus amou o homem. Pense um pouquinho. Não seja um robozinho, um papagaio repetindo o que você ouve, sem entender as coisas. Quando você entra ao Novo Testamento, você começa a ver que quem começa a brilhar nesse Novo Testamento é Cristo. Revela-se a figura do Salvador Jesus. Aquele Jesus que estava oculto e escondido no Velho Testamento, agora se revela no Novo Testamento. E o que começa a ser enfatizado não é o amor do homem por Deus. O que começa a ser enfatizado é isto: de tal maneira amou Deus ao mundo. Como vencer o mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Vamos para 1 João 2, eu vou te dizer. João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que se vence o amor pelas coisas do mundo? Não é tendo amor pelo Pai, mas é tendo a revelação do amor do Pai. Leia como está escrito. Não invente coisas que a Bíblia não diz. Vou ler de novo. Se alguém ama o mundo, por que ele ama o mundo? Porque o amor do Pai, não ao Pai, mas o amor do Pai não está nele. Ele não entendeu ainda essa questão do quanto Deus lhe ama. A pessoa não entendeu. E por isso ela está sob esse espírito mundano. O que te liberta do mundanismo é a revelação do amor de Deus por você. Não é o seu amor por Deus, é o amor de Deus por você. Saber que esse amor é inalterável significa, o que é inalterável? Que não há nada de certo, de bom que você possa fazer que leve Deus a te amar mais.
E também significa amor inalterável, que não há nenhuma falha na tua vida, nenhum erro na tua vida, nenhum pecado na tua vida que leve Deus a te amar menos. Quando você começa a entender e começa a receber a revelação do amor do Pai por você, quando o ponto de partida é Cristo e não você, o ciclo da derrota começa a se romper na tua vida. É isto que rompe o ciclo. É isto que permite você superar esse ciclo. Nós conhecemos uma história muito maravilhosa de uma cristã. Muitos anos, ela tinha muitos anos de crente, de servir a Deus, e ela casou-se com um rapaz, um novo convertido, que tinha vivido uma vida muito devassa, uma vida em orgias, bebedeiras. E sabe, conta a história, sabe o que ela disse a ele? Ela disse: querido, eu sei que você viveu uma vida terrível no mundo antes de ser um cristão. E entendo como deve ser difícil para você, as tentações do mundo. Mas eu quero te dizer algo. Se você alguma vez cair, preste atenção. Se você alguma vez cair, não fique lá fora. Volte para casa, venha para casa, porque eu amo você e eu vou te ajudar. Esse marido foi trabalhar e as palavras de sua esposa ficaram na cabeça dele, dando voltas e voltas, e ele até chegou a compartilhar a conversa que a esposa teve com ele, com os colegas de trabalho. E então, depois dele compartilhar, ele disse assim: como posso eu trair uma mulher dessas? Como posso eu trair uma mulher que me ama desse tanto? Então, aqui eu te pergunto: o que servia de base para a fidelidade dele? O amor que ele tinha por ela ou o amor que ela tinha por ele? Está entendendo? Porque o que te mantém fiel a Deus não é o teu amor por ele. Isso é lei. O que te mantém fiel no caminho cristão, fiel a Deus, é, ponto de partida, o amor que Deus tem por você. Quando você tem a revelação desse amor, então você passará a amá-lo, mas tendo esse amor divino como base. Se nós tirarmos Deus, o amor de Deus por nós da equação, vira lei. Por isso você vê que a maneira como Jesus tirou aquela mulher do seu ciclo de derrota foi que primeiro deu a ela a dádiva da não condenação. Veja que ele não disse, faça isso e faça aquilo, e então eu não vou te condenar, acontecerá isto e aquilo. Não, 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 não. Deu a ela uma das maiores dádivas que Deus pode dar a um homem. A dádiva da não condenação. Por quê? Porque todos os seres humanos, devido às suas falhas, seus fracassos na vida, seu passado, todos sentem culpa e sentem condenação por certas coisas.
Você sente por coisas do seu passado. Quem sabe você olha para seu filho nas drogas hoje e diz: por que eu não fui uma melhor mãe, um melhor pai? Casos semelhantes, né? Mas todos, em menor ou maior grau, sentem sim culpa e condenação. E essa culpa e essa condenação é o que mantém a pessoa dentro do ciclo da derrota. A condenação e a culpa fazem com que a pessoa continue perpetuando seus pecados. Mas o que rompe o ciclo é você receber esta palavra de Jesus: nem eu também te condeno. Aí sim, quando você joga essa base para dentro da pessoa que acabou de ser surpreendida no ato de adultério, que acabou de pecar, quando você começa com essa base, então você pode confiar que ela não voltará a pecar ou a viver no pecado, vamos dizer assim. Paulo teve o seu Romanos 7. Ele tentava, se esforçava, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Não quero fazer o mal, mas acabo fazendo. E ele chegou ao ponto, tanto desespero por fracassar em suas tentativas de servir a Deus, que ele chegou a dizer: eu sou miserável. Miserável homem que sou. Mas sabe como ele se libertou desse ciclo de derrota, de o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer, isso faço? Sabe, esse ciclo se repetia, diz, e eu me esforço, e eu quero fazer o bem, mas não consigo, e não quero fazer o mal, mas eu acabo fazendo. E ele estava nesse ciclo de tentativas e fracassos, tentativas e fracassos. Quem sabe você está assim também? Termina Romanos 7 com aquele grito de miserável homem que sou. Em outras palavras, não estou conseguindo romper o ciclo da derrota na minha vida. Me sinto um miserável. Mas sabe como ele rompeu o ciclo de Romanos 7, de sucessivas tentativas e fracassos? Quando você entra em Romanos 8, a Bíblia, o capítulo 8 começa assim: nenhuma, o quê? Condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exatamente como esta mulher de São João 8, Paulo conseguiu romper o ciclo do fracasso e da derrota, recebendo a dádiva da não condenação, a compreensão, o conhecimento por revelação que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque, vamos dar um exemplo, você tem mais consciência de pecado do que consciência de justiça? Você comete uma pequena falha e a condenação já começa. A condenação perpetua o pecado em tua vida. Te impede de romper o ciclo. Você acaba de cometer uma falha, seja ela qual for, e a culpa já começa. Falhei de novo. E o diabo lança dardos, setas. Que classe de cristão você é? Olha o que você acabou de olhar, olha o que você acabou de fazer, olhe isto, olhe aquilo. A culpa. Não é à toa que ele é chamado de acusador dos nossos irmãos, dos irmãos. Aí essa culpa começa a te enfraquecer ao ponto de você ceder à tentação. Mas se você compreender nesta noite
Isso que estamos ensinando. Se você tiver mais consciência de justiça do que consciência de pecado, leia Hebreus capítulo 10. Ali fala que no Velho Testamento havia muita consciência de pecado. Cada cordeirinho que era oferecido lembrava ao povo seus pecados. Já no Novo Testamento, nosso cordeiro, que é Cristo na cruz, não nos faz lembrar os nossos pecados, mas a nossa salvação. Ali nós alcançamos a justiça imputada por fé na obra consumada de Cristo. O Espírito, São João 16, ele vem para convencer de justiça. Porque para te convencer de teus pecados e te condenar, está o teu coração. São João disse isso. Se o nosso coração nos condena, se o nosso coração não nos condena, ali está a consciência. Mas o Espírito Santo, São João 16, veio para nos convencer de justiça, para nos dar consciência de justiça. Justiça no Novo Testamento não é uma conduta, não é obras, não é comportamento, é um dom que está na nossa conta, que foi imputado a nós. O dom da justiça, Romanos 5,17, está na nossa conta, e você tem que ter consciência dessa justiça como dom na sua conta, para poder romper o ciclo da derrota e superá-lo. Então, quando você falha, tem um deslize, alguma coisa, o que você vai ter? Consciência de pecado? Não, você tem que praticar. Aqui você supera o ciclo da derrota. Você tem que praticar a consciência da justiça e dizer, Romanos 5,19, memorize essas passagens chaves. Pela obediência dele, eu sou justo. O dom da justiça está na minha conta. E você começa a praticar a consciência de justiça. E o Espírito Santo irá se agradar de tal forma, dessa fé na obra consumada de Cristo, naquilo que Cristo comprou para nós, que essa fé na obediência de Cristo, no dom da justiça, essa consciência de justiça, fará com que, preste atenção agora, fará com que o Espírito Santo comece a agir com essa base, com essa fé, e te libertar dessa fraqueza que você tem. Agora, como que você é liberto? Não tentando vencê-la, mas crendo de maneira correta. Isso produzirá um viver correto. Você acha que quando Jesus disse para aquela mulher, eu não te condeno, nem eu te condeno, que ela disse, oba, olha que evangelho maravilhoso, eu acabei de cometer um adultério e saí ilesa. Se o evangelho é isso, então eu vou continuar na minha vida de adultério e de pecado. Não. Você tem medo da graça. Você tremeria na base. Você se estremeceria se você estivesse aqui, né, nesse São João 8, na ocasião de São João 8, e ouvisse Jesus dizendo assim, nem eu te condeno, você diria, meu Deus, como ele pode falar uma coisa dessas? E se essa mulher interpretar errado? E se essa mulher usar essa pregação de nem eu te condeno como uma licença para continuar a sua vida de adultério? Você não confia no Espírito Santo. Quem sabe estou falando com um ministro nesta noite que tem medo de pregar este evangelho da graça,
do poder de Deus é somente esse evangelho que tem como ponto de partida o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o próprio Cristo, a cruz, o sangue derramado, o Calvário, é somente esse ponto de partida que funciona. O resto é conversa fiada. O resto é farisaísmo, o resto só vai produzir fachada na tua igreja, vai produzir sepulcros caiados, vai produzir hipócritas, um povo morto, moribundo, porque na graça está a vida. No amor de Deus está a vida. Não tenha medo de dizer, nem eu te condeno, vai e não peque mais. Ele só disse, vai e não peque mais, e pregou a santificação para aquela mulher só depois de ter pregado, nem eu te condeno. Por que você não faz isso também? Teu povo seria liberto, você veria maiores resultados, mais milagres, mais santificação. Você prefere fachada ou santificação profunda? Está com medo? A única maneira de romper, e aqui eu vou finalizar, a única maneira de romper o ciclo da derrota, o Romanos 7 da tua vida, é tendo consciência de justiça, consciência do amor de Deus, ter como ponto de partida não você, não teu esforço, tua capacidade, tua força. Como é que você chega para uma pessoa detonada, fraca, que não tem força para nada, e diz, você tem que se esforçar, irmão, você tem que se esforçar. De onde? Ela tem que se render. E você deveria dizer, Cristo pode fazê-lo por você, saia do caminho, porque a graça tem como ponto de partida não você, mas Cristo. Pregue a dádiva da não condenação, pregue o amor de Deus, pregue a fé. Você acha que a fé é sinônimo de passividade? Se alguém está crendo, está sendo passivo, então você não entende nada de fé. Você nunca leu Hebreus 11? Pela fé, tudo aconteceu pela fé. O rapto é pela fé, cura divina é pela fé, salvação é pela fé, muros de Jericó caíram pela fé, mulheres estéreis conceberam pela fé. Não é assim que diz em Hebreus 11? Pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé, pela fé. E você não põe fé nessa base? O justo vive pela fé. É fé do começo ao fim, estabelecida em Cristo, no seu sangue e na sua cruz. O resto é conversa fiada. Espero que esta palavra tenha te ajudado. Aceita a dádiva da não condenação. Creia no dom da justiça que está na tua conta. Por que esse dom foi parar na tua conta? Porque você creu. É justificação pela fé. Não porque você foi perfeitinho, mas porque ele foi perfeito. E pela tua fé, ele imputou a você. E quando você começa a crer nisso, a santificação começa a vir. A santificação, não a fachada, mas a santificação começa a se manifestar na tua vida. Eu oro que neste momento Deus te liberte dessas algemas de legalismo, da ignorância do farisaísmo, da ignorância do legalismo, que o poder do Espírito Santo possa te revelar estas grandes verdades da Bíblia Sagrada, estas grandes verdades que em pouco tempo compartilhamos contigo nesta noite. Eu oro para que Deus te liberte.
Eu oro para que você consiga enxergar estas coisas. E te convidamos para que continue a nos acompanhar toda quinta-feira, às 21 horas, porque nós vamos continuar compartilhando estas verdades bíblicas que, sem dúvida, te ajudarão teus filhos, a tua família, você que está em desespero, teu lar despedaçado, teus filhos por um fio para serem engolidos pelo mundo. Você precisa conhecer o poder do Evangelho. Porque a força do legalismo você já conhece e percebeu que não te ajudou muito, nem a você, nem a sua família. 21 horas, quinta-feira que vem, mais questões sobre estas nós vamos meditar. E inscreva-se em nosso canal para receber os nossos vídeos e divulgue o nosso canal. Não para uma fama pessoal, mas porque está ajudando, literalmente, milhares e milhares